Se inscreva no canal se você gosta de literatura e política. Vamos agora para a segunda parte desse livro, Como Ler Livros, Mortimer Adler. Essa segunda parte, vamos falar do capítulo 1. Logo no começo, no primeiro parágrafo, ele diz, abre aspas, este é um livro para leitores que não sabem ler. Parece rude assim, mas sem intenção. Contraditório? Não o sou. A aparência de contradição e delicadeza deve-se aos vários significados da palavra leitura. Fecha aspas. Aqui ele já deixa claro que nem todo mundo que sabe ler. Não é só porque você consegue compreender o significado das palavras, não significa que no contexto onde elas se reúnem, você entende o contexto como ela tem. Como ele disse, tem vários significados para a palavra leitura. Há vários graus de leitura. Há vários graus de entendimento da habilidade da leitura. Ele explica também para quem não foi escrito esse livro. Para dois extremos, para aquelas pessoas que são crianças, imbecis, outros inocentes, como ele diz, e aquelas que são os mestres da leitura, que dominam a arte de ler. Abre aspas. Entre os dois extremos está o leitor médio. Isto é, muitos de nós que aprendemos o ABC, sabemos ler, escrever, mas não somos bons leitores. Fecha aspas. Aqui, ele deixa claro que o título do primeiro parágrafo, o título do primeiro capítulo, está se referindo a esse leitor médio, para quem o livro foi dirigido. Esse tipo de leitor médio é a grande maioria da população. Como ele disse, são as pessoas que sabem ler, sabem escrever, mas na hora da leitura sofrem um pouco. Logo após esse trecho, ele diz, abre aspas, temos consciência disso por vários motivos, sobretudo quando achamos difícil ou complicado uma leitura qualquer ou quando alguém, lendo o que acabamos de ler, mostra-nos o que não percebemos ou não compreendemos, fecha aspas. E aqui ele explica muito bem quais são as consequências, quais são as ações, quais são os dramas de uma pessoa que acha que sabe ler, mas na verdade não sabe ler, não tem um domínio da leitura, consegue ler o significado das palavras individualmente, mas não entende no contexto. Ele diz também que se você não sofre com isso, se você entende tudo que você lê, se você nunca fica com falta de foco, se você consegue compreender tudo que você lê, se você não acha difícil nenhum texto, por mais complexo que ele seja, se você consegue ler e entender tudo, você tem um domínio da leitura. E esse livro não é para você. Logo após, ele conta uma pequena história rápida sobre o menino que vai até a sua casa a pedir instruções para melhorar a leitura. E o menino, ele fala para o menino que não é tão simples assim, que não é só com regras, com alguns caminhos que você consegue esse domínio da leitura. E o menino, por alguma razão, tinha um domínio sobre instrumentos. E ele pediu para que o menino ensinasse. E o menino disse a mesma coisa. Não é questão de regras, de como fazer, é questão de tempo, esforço, são muitos detalhes. E ele explicou para o menino que assim é a leitura também. Assim como uma música, como a arte, é uma questão de esforço e tempo. Na segunda parte desse capítulo, ele fala um pouco mais sobre a sua descoberta, como ele descobriu que não sabia ler. Em um trecho, ele diz, ainda bem, abre aspas, ainda bem que fui desmascarado, senão teria me contentado em passar por tão bom professor quanto passado por bom aluno. Se tinha conseguido enganar aos outros, não estava longe de enganar-me a mim mesmo. Minha sorte foi, primeiro, ter como colega nesse ensino o poeta Mark Valduren. Discutia poesia como eu, aparentemente discutia história, ciência e filosofia. Eram muitos anos mais velhos do que eu. Provavelmente mais honesto e melhor leitor, sem dúvida. Obrigado a acompanhar meu trabalho com o dele. Não podia mais ensinar-me assim. A verdade é que eu não tinha descoberto o que continham aos livros ao lê-los.
mas lendo o que escrevia sobre eles. As perguntas que eu fazia sobre um livro era das que qualquer um podia fazer. Qualquer um que recordasse aos comentários, fáceis de encontrar em centenas de fontes secundárias, quando não se pode ou não se ler. Ao contrário, as perguntas dele brotavam da páginas do livro mesmo. Parecia ter realmente uma certa intimidade com o autor. Cada livro era um mundo infinitamente rico para se explorar, e pobre do aluno que fizesse perguntas como se, em vez de viajar nele, seguisse apenas o guia dos viajantes. O contraste era evidente, era mais demais para mim. Eu não sabia ler. Fecha aspas. Aqui ele evidencia o que provavelmente a grande maioria da população, dos estudantes brasileiros, onde acham que têm a percepção de ler, mas não conseguem entender aquilo que está, só conseguem entender aquilo que está explícito, se que está na cara, não conseguem entender aquilo que está subentendido, o significado geral das coisas. Na terceira parte, ele diz logo no começo, abre aspas, não sei que resolução tomar. Gostaria de encorajá-los para o trabalho de aprender a ler, mas não vou enganá-los, afirmando que é fácil ou que pode ser levado a termo em pouco tempo. Estou certo de que não querem ser lucrados. Como qualquer outro aptidão, a leitura apresenta dificuldades somente superáveis, com esforço e tempo. Fecha aspas. Aqui ele repete, deixa bem claro, esse processo é uma evolução, é uma questão de tempo e esforço. Então, é claro que esse capítulo ele falou um pouco mais do conceito da leitura, ele não está entrando ainda no mérito de como ler livros, que é o título do livro, mas está fazendo a contextualização para você. Então, fica ligado nos próximos capítulos. Em outro trecho ele fala, abre aspas, foi feito para adultos, que graduem, se convençam dos poucos que aprenderam na escola, para os que, tendo oportunidade, não sabem como reparar as faltas de que não precisam de aprender muito, para os alunos que, no ginásio ou no colégio, ficam pensando em como utilizar sua própria educação, e para os professores que, por acaso, percebam não estar ajudando como deviam, sem saber por que isso acontece. Fecha aspas. Aqui ele falou por 3 tipos de categorias de pessoas que podem aproveitar muito bem esse livro. É isso. Então, fique ligado nos próximos capítulos. Esse foi o resumo do primeiro capítulo. Logo sairá, provavelmente amanhã ou depois da manhã, o vídeo com a análise do segundo capítulo. É isso e até mais.